Hola, muchas gracias por conectarse hoy. Mi nombre es Alejandro Carmbais, gerente de ventas de Waygate Technologies. Hoy tendremos un webinar sobre inspección visual remota a cargo de Wagner Romano, ingeniero de aplicaciones de Waygate Technologies. El entrenamiento durará aproximadamente 90 minutos y se podrán hacer preguntas vía chat y también haremos durante la presentación intervalos para hacer preguntas. Muchas gracias. Adelante, Wagner. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Me llamo Wagner Romano. Se tiver algum problema com meu áudio, alguma coisa, pode falar em chat, por favor. Vamos falar sobre inspeção visual remota, sobre medições também. E, basicamente, vamos falar sobre os conceitos básicos de ópticos básicos, as técnicas de medição de inspeção remota, as técnicas 3D, sobre como elegir a melhor medição, a redução dos custos causados por medições errôneas e também sobre os erros mais frequentes em processos de medição. Wagner no se escucha, tiene el micrófono cancelado. Por favor, si lo puede abrir. Sim, novamente. Então, acá temos o conceito de POD. Eu vou começar falando sobre POD. Então, POD é a probabilidade de detecção. Por que é importante o POD? Porque eu sempre falo que a inspeção se divide em três etapas. A primeira etapa se chama detecção, depois evaluação e a parte de report. Durante a parte de detecção, é importante ter um POD, uma probabilidade de detecção muito alta. E quando eu falo sobre POD, é exatamente isso que temos na pantalla. Por exemplo, se eu tenho uma faixa de 5 milímetros, se eu tenho um sistema com POD bueno, eu posso ter até 80% de probabilidade de detecção. Pero se não é um sistema muito bueno, eu posso ter solamente 10%. Então, quando começar a fazer a inspeção, eu tenho que ter um mindset. Mira, eu tenho um POD bueno, a probabilidade de detecção é boa. E vamos ver o que define a probabilidade de detecção para a inspeção visual. Depois, os conceitos muito importantes também são precisão e exatitude. Quando falamos sobre precisão, sempre há muitas dúvidas sobre precisão, porque precisão, na verdade, não interessa se está correta ou errada a medição. Interessa que há repetibilidade nas medições. Então, por exemplo, acá eu tenho um sistema com uma precisão muito boa, porque todas as medidas, todas as medições que eu hago estão todas muito cercanas. E na pantalla A, na figura A, não há uma precisão boa, porque todas as medições estão muito lejas. Então, é sempre importante pensar, mira, eu estou com um sistema com precisão, as medições, se cambiar o inspetor e eu tiver um outro inspetor fazendo a mesma medida, a medição, eu vou ter o mesmo resultado ou não? Se eu não tenho um sistema com precisão, eu não vou ter certeza, eu não vou ter como garantizar que estou tomando a decisão correta em rechazar ou aprovar a medição. Então, é importante, a medição tem que ter uma precisão boa. Outro parâmetro muito importante se chama exatitude. Eu posso ter um sistema com precisão, mas se não há exatitude, as medições todas vamos ter medições muito cerca, pero não vão estar corretas. E isso é muito importante. Sim, o problema de imagem... Está bom. Então, mira, os dois parâmetros. Precisão, quando todas as medições
estão muito cercas. Exatitud, se as medições estão corretas. É muito importante entender bem os conceitos de precisão e exatitud. E as empresas perdem dinheiro não por uma avaliação errônea, pero rechazando ou reduzindo o número de ciclos de motores buenos. Quero dizer o seguinte, que as empresas hoje perdem dinheiro porque quando detectam uma falha, fazem a avaliação, fazem de maneira errada. E todos os inspetores, quando têm uma dúvida, se quedam em dúvida, rechazam a indicação. Por quê? Porque não tem um sistema com precisão, tampouco exatitud. Então, por exemplo, quando temos uma inspeção boroscópica, generalmente temos uma inspeção programada ou não programada. E a primeira parte da inspeção é a detecção. Quando detectamos uma falha, temos que evaluar. Se evaluamos de maneira errada, mira, o que passa hoje com as empresas é que estão rechaçando as indicações porque não têm uma ferramenta precisa e exata. Então, por exemplo, há uma falha que de 1 milímetro, generalmente se faz a medição e se mede 2, 3, 4 milímetros. Generalmente se rechaça e não se perde dinheiro porque se está aprovando coisas que deveriam ser rechaçadas, mas porque se está rechaçando coisas que deveriam ser aprovadas. É importante compreender isso. Por exemplo, vamos começar com um exemplo prático. Então, acá temos um exemplo. Um momento, eu vou aumentar a pantalla. Agora creio que está melhor para todos. Eu tenho acá, por exemplo, uma turbina de generação de energia e eu tenho um desnível e eu tenho que fazer uma medição, verificar exatamente quanto eu tenho de desnível. Então, mira, exatamente acá, eu tenho um desnível entre esse plano e esse plano. Eu quero saber exatamente quanto eu tenho de medição de desnível entre os dois planos. E sempre que tentamos fazer uma medição como essa, generalmente se faz uma medição de longitude, por exemplo. Então, mira, se eu tenho que fazer a medição, eu não posso simplesmente pôr os cursores acá e acá, está bem? Por que eu não posso fazê-lo? Porque não há como garantizar que os cursores estão posicionados corretamente, que estão na posição correta. Por que não há como verificar, não há como garantizar que estão posicionados de maneira correta? Porque a única maneira de garantizar que estão posicionados de maneira correta é mirando por outro ângulo. Se eu posso mirar por acá, por exemplo, eu posso verificar se estão posicionados de maneira correta. Mas mirando solamente por la frente da indicação, não é possível verificar se está correto ou não. Só há uma maneira de verificar, ou cambiando a posição do inspetor, ou girando a peça. Mas não é possível girar a peça. Então, hoje temos uma ferramenta muito poderosa para garantizar que os cursores estão posicionados de maneira correta. Qual é a ferramenta? Esta ferramenta que vocês estão mirando agora na pantalla. Eu posso girar a imagem e assim eu posso verificar exatamente se os cursores estão posicionados de maneira correta ou não. E acá é possível verificar que os cursores não estão posicionados de maneira correta, estão posicionados de maneira errada. Por quê? Porque eu quero medir o cateto e, na verdade, eu estou medindo a hipotenusa acá. Me gostaria de medir isso, está bem? A altura. E não a hipotenusa que eu estou medindo. Estou medindo isso e não está correto. Então, como hacemos? Temos que girar a imagem para garantizar que estamos fazendo a medição de maneira correta ou não. Solamente quando giramos a imagem que podemos garantizar que a medição está correta ou não está correta. Acá, por exemplo, fizemos uma medição de 2 milímetros, pero claro que não está correta. Eu vou tentar fazer de maneira correta. É possível fazê-lo. Eu vou então deletar, borrar e vou fazer novamente a medição. Eu vou usar uma técnica de medição na hora que se chama técnica de medição 3D, Phase Measurement. Eu vou explicar adelante. Pero eu vou pôr um plano nessa região
com 3 pontos, eu tenho um plano. E agora, eu vou pôr um outro ponto acá, está bem? E assim, eu tenho uma medição de 0,69 milímetros. E a pergunta é sempre a mesma. Está correta a medição? Não é possível garantizar que está correta ou não. A única maneira de garantizar se está correto ou não, qual é? Verificando por outro ângulo, girando a imagem. Assim. Quando eu giro a imagem assim, eu vou pôr a imagem na pantalla completa assim, ¿está bem? Agora sim, eu posso verificar que está perfeitamente correta agora a medida. Mira, agora está garantizado que está correto. Eu posso cambiar o ponto do cursor acá também para verificar que há uma diferença, uma pequena diferença, porque a superfície não é totalmente plana, mas eu tenho certeza que eu não tenho erro agora, está bem? O plano está posicionado de maneira correta também, então é possível garantizar que a medida está correta. É isso que nós vamos falar durante esse treinamento de hoje, sobre como garantizar que as medições estão corretas, como fazer as medições de maneira correta e como reduzir os custos de mantenimento, de tempo de inspeção, usando ferramentas corretas. Vamos adelante. Então, sobre os 3 pontos que eu falei, o primeiro se chama detecção. Durante a etapa de detecção, é importante ter um POD, uma probabilidade de detecção alta. Para ter uma probabilidade de detecção alta, necessitamos ter luminosidade, resolução também. Então, quando começamos a fazer uma inspeção boroscópica, é importante, mira, eu tenho luminosidade adequada. A outra coisa muito importante se chama ângulo de visualização, que eu vou explicar adelante, porque se eu não tenho um ângulo de visualização adequado, eu não vou garantizar que eu tenho uma probabilidade de detecção. Então, há muitas soluções hoje disponíveis no mercado que as pontas, as lentes, os tips, trabalham com ângulos de 60 graus, 70, até 80 graus. E com esses ângulos não é possível garantizar que a probabilidade de detecção é adequada, é alta, para garantizar que vamos detectar as indicações. Também a articulação, se temos 180 graus de articulação, é muito melhor, porque podemos garantizar que vamos poder articular a sonda para verificar por um ângulo melhor aonde são as faixas. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma inspeção na câmara de combustão por la turbina, por exemplo, eu tenho que garantizar que vou pôr a sonda e vou poder articular de maneira adequada para encontrar as faixas na câmara de combustão. Depois, encontramos a faixa porque temos um POD adequado, vamos evaluar. Agora necessitamos ter precisão e exatitude. Pero a única maneira que podemos garantizar que vamos ter precisão e exatitude é girando a imagem. Porque se não giramos a imagem como eu estou mostrando na pantalla agora, não é possível garantizar que vamos ter precisão, tampouco exatitude. Se nós temos somente uma imagem como esta, uma visão 2D, não é possível garantizar. Generalmente, os erros são assim. Quando tem que fazer uma medição, generalmente se faz uma medição usando longitude. E mira, eu não estou falando de 10, 20 ou 30% de erro. Estamos falando de 200, a vezes 300% de erro quando hacemos a medição e não giramos a imagem para verificar se a posição dos cursores está correta ou não, como estão mirando na pantalla. Solamente assim é possível verificar que a posição dos cursores acá, por exemplo, não está correta. Um momento, eu tive um problema com... Solamente um momento, por favor. Está bem, vamos adelante. Depois que
visualizamos 3D, tenemos precisión de exactitud, evaluamos, tenemos que hacer un reporte. Cuando vamos a hacer el reporte, es importante tener un reporte estandarizado, o sea, si yo voy a verificar el reporte en un año, en 6 meses, yo tengo que tener un reporte igual para todas las inspecciones. Eso también es muy importante, porque si no tenemos un reporte igual para todas las inspecciones, no es posible garantizar que vamos a tener, que podemos comparar una inspección con las otras. Yo voy a tener que reiniciar acá, solamente un momento, por favor. Tuve un pequeño problema con la parte de software. Mientras Wagner se va conectando, les comento que los asistentes que desean un certificado de asistencia, más tarde vamos a pasar un código y solicitándolo por correo electrónico al correo donde se inscribieron, pueden solicitar ese certificado y en poco tiempo lo recibirán. Es eso. Con respecto a los que tienen problemas de audio e imagen, se les recomienda volverse a conectar y si siguen con problemas, recuerden, quieren continuar, pueden continuar, pero recuerden que tienen la posibilidad de tener la grabación de este webinar. Próximamente en YouTube se les dará el link para conectarse a YouTube y puedan tener la grabación de todo este webinar. Gracias. Está bien. Entonces, nuevamente, solamente girando la imagen así, yo voy a mostrar eso, ¿está bien? Yo puedo poner un mapa de profundidad para tener una imagen con los colores proporcionales a distancia de los puntos hasta la superficie. Entonces, yo puedo cambiar la posición acá también, ¿está bien? Si me gusta, mira, así yo puedo hacer un poquito mejor también, es posible, de cambiar la posición de los cursores en la imagen. Y un otro concepto importante es la imagen. Esa imagen se llama imagen 3D o nube de puntos, point cloud. Es la imagen que vamos a usar durante todo el entrenamiento hoy. Conforme yo expliqué, eso es el concepto de exactitud y precisión. Es importante comprender eso de manera muy clara, porque lo que pasa hoy es que cuando nos quedamos en duda, llamamos a otro inspector para hacer la inspección y no tenemos el mismo resultado. Generalmente un inspector mide 1, otro mide 2 y así no es posible tener certeza en la toma de decisión para rechazar o aprobar una indicación. Los motores generalmente hoy hay muchos puertos para hacer la inspección poroscópica, pero mira, ¿por qué? Porque para mantener los motores funcionando el máximo de tiempo posible, pero si no hay una herramienta, una solución adecuada para hacer la inspección, si no hay una herramienta con precisión y exactitud, no, de nada adianta tener un motor moderno con varios ports para hacer la inspección de manera adecuada si no tenemos la solución correcta para hacer la inspección. Durante también la etapa de detección es muy importante para aumentar el POD, no solamente tener luminosidad, pero también conocer muy bien la geometría de la pieza que estamos haciendo la inspección. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos inspección en motores rotativos, turbinas, generación de energía, aviación también, es importante conocer exactamente la geometría de las piezas y no solamente la geometría, pero los daños que estamos procurando. Porque si no sabemos la región donde hay mayor probabilidad de encontrar los daños, no vamos a hacer de manera correcta. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo los blades de High Pressure Compressor. Y mira, para cada región de los blades hay un criterio de aceptación diferente. También para cada región de los blades hay fachas más típicas. Por ejemplo, los nicks, los cracks, las grietas, los dents. Tienen que saber exactamente cuáles son los tipos de fachas que podemos tener. ¿Por qué? No solamente por eso, pero también para elegir la medición correcta para tener precisión y exactitud. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un crack, probablemente yo voy a usar una medición de longitud, del multisegmento, pero si yo tengo un dente, yo tengo que comprender que para hacer la medición de un dente, yo tengo que usar un point to line, no una longitud, y así por diante.
Muy importante también, por ejemplo, si tenemos una indicación de 1 milímetro, es importante conocer muy bien la geometría, pero lo que pasa hoy es que es muy importante tener inspectores muy bien entrenados. ¿Por qué? Porque diferente, por ejemplo, si yo hablo que una persona tiene 1,40 m, 1,50 m, ahora 1,80 m, está bien, la persona tiene 1,80 m, pero si yo hablar que la persona tiene 3 metros, usted va a hablar, no, no es posible 3 metros, porque nosotros pensamos desta maneira. Quando falamos sobre coisas que miramos, é possível ter uma ideia. Pero quando falamos sobre uma indicação de 1 milímetro, se eu falar, mira, essa indicação tem 1 milímetro, se tem 1,5 ou 2, não é possível falar, não, é um absurdo 2 milímetros. Não. Nós outros não pensamos assim, não processamos dessa maneira. Por isso que é importante os inspetores bem treinados. E com as ferramentas que temos hoje, não é possível treinar os inspetores de maneira muito rápida. Então, temos que cambiar o inspetor, por exemplo, muitas vezes não é possível cambiar porque não há como treinar muito rápido. Mas com as ferramentas mais modernas disponíveis hoje, é possível treinar um inspetor muito mais rápido que isso. Então, quando eu falo de redução dos custos, eu estou falando de redução do tempo de paro das plantas, de los equipos, sobre a redução do tempo de inspecção também, redução de mantenimento innecessário, ou seja, quando rechazamos uma faixa que não deveríamos rechazar, estamos perdendo dinheiro da empresa, é possível reduzir os custos usando ferramentas com precisão e exatitude para não ter mantenimento innecessário. E redução também da dificuldade da toma de decisão, ou seja, quando nos quedamos em dúvida, muitas vezes é uma situação muito difícil, porque temos que ter certeza para tomar uma decisão, e se não temos, chamamos outro inspetor, cambiamos o equipo, fazemos novamente na inspeção, e mira, não temos o mesmo resultado, então não temos precisão, e não é como tomar a decisão de maneira correta. Por isso eu falei que atualmente as empresas perdem dinheiro, não por la avaliação errônea, liberando motores com problemas, sino por rechazar ou reduzir o número de ciclos de motores que estão em bom estado. Existe o que vamos tentar melhorar durante esse treinamento. Então, os conceitos básicos, o primeiro conceito se chama Depth of Field, ou seja, quando hacemos inspeção boroscópica, usamos tips, lentes, que diferente das filmadoras, máquinas fotográficas, câmeras fotográficas, não há como cambiar a posição focal. Acá, para cambiar o foco, temos que cambiar o tip, a lente, e por isso é muito importante conhecer a especificação do tip, de lente que estamos usando, que estamos trabalhando. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um tip de 20 hasta 100 milímetros, eu não posso pôr o tip a 5 milímetros da região onde eu vou fazer a medição. Se eu pôr a 5 milímetros, vai se quedar fora do foco. Então, é importante, mira, qual é a especificação do tipo que eu estou trabalhando. Eu posso pôr uma cerca, eu tenho que manter mais lejos da superfície. Outro conceito muito importante se chama Field of View, ou campo de visão, não sei como falar exatamente, pero, por exemplo, generalmente para fazer a detecção é importante ter um campo de visualização alto, largo. Por quê? Porque assim eu tenho um campo muito maior. Generalmente trabalhamos com 120 graus de campo de visualização durante a etapa de detecção. Mais que 100 graus é necessário. Se trabalhar com menos que 100 graus, não vai ter um POD. Por isso, há equipos hoje disponíveis que, mira, falam, eu tenho um equipo com campo de visualização, as lentes de medição trabalham com 80 graus. Não é bueno. O que passa é que se não há um campo de visualização largo nas lentes, vai ter que cambiar a lente. Ou seja, vai fazer a inspeção, tem que usar uma lente. Quando encontrar uma faixa, tem que sacar a sonda, cambiar a lente, poner novamente a lente para fazer a medição. E assim vai aumentar o tempo de inspeção. Está bem? É importante esse conceito. Acá um outro conceito muito importante. Há situações onde nós queremos ampliar a imagem, mas não é como poner a sonda mais cerca
da superfície onde queremos fazer a inspeção. Por isso, é importante compreender, quando trabalhamos com um campo de visualização FOV menor, mais pequeno, vamos ampliar a imagem. Quando trabalhamos com um campo de visualização maior, com um FOV, por exemplo, de 80 graus, vamos atender a imagem mais pequena em la pantalla do equipo. Então, quando queremos ampliar a imagem, temos que cambiar o tip por um tip com um ângulo menor, com 40 graus, por exemplo. É possível entender melhor. Imagina, por exemplo, que na pantalla temos uma pantalla, por exemplo, assim. ¿Está bien? Mira, la pieza, el tamaño de la pieza en la pantalla va a se quedar menor. Pero cuando, acá yo tengo 80 grados. Pero cuando yo cambio el tip por un tip de 50 grados, por ejemplo, yo voy a tener una pantalla menor. Entonces la pieza va a se quedar mayor en la pantalla. Por eso, menor FOV, mayor magnificación, mayor ampliación de la pieza en la pantalla. Y si tenemos una pieza com tamanho maior na pantalla, vamos ter uma resolução melhor. ¿Por que melhor? Porque vamos ter mais pixels sobre a peça. Então, acá, por exemplo, então é possível compreender. Se eu tenho, por exemplo, uma pantalla com 1000 pixels, se eu tenho a peça ocupando toda essa região da pantalla, eu vou ter muito mais pixels sobre a peça. Está bem? Se eu considerar o total de pixels, eu vou ter muito mais pixels na peça. Agora, se eu tenho uma pantalla assim, eu vou ter a mesma quantidade de pixels, pero sobre a peça, eu vou ter menos pixels sobre a peça. Então, eu vou ter uma resolução menor. Lembrando que a resolução é a capacidade do equipo de fazer uma medição de duas indicações muito cercanas. Então, se eu tenho duas indicações muito cercanas e tenho uma resolução boa, eu posso distinguir as duas. Se eu não tenho, as duas vão se quedar como sendo uma indicação solamente. Então, vamos começar falando sobre as técnicas de medição. Eu vou mostrar um exemplo de uma técnica de medição agora para vocês. Uma medição estéreo. Vamos começar falando sobre a medição estéreo, está bem? Mas antes de falar sobre a medição estéreo, eu vou mostrar uma outra imagem importante. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma medição como essa, eu tenho uma superfície, eu quero saber exatamente qual, eu vou deletar acá, eu quero saber a distância que eu tenho entre este ponto e este ponto. Generalmente, ¿cómo se hace una medición como esa? Así. Wagner, no se vio entre qué puntos quieres medir. Si puedes repetir, por favor. Claro. Yo quiero hacer la medición entre este punto y este punto. ¿Está bien? Entre este ponto acá y este punto. Então, acá é possível verificar, eu estou fazendo a medição, eu estou medindo 17 milímetros. E, novamente, mira, é uma medição muito simples, aparentemente não há como fazer um erro para uma medição como essa, mas, novamente, não é possível ter certeza se está correto ou não. Só há uma maneira, qual? Girando a imagem. Quando eu giro a imagem, é possível verificar que não está correto. Por que não está correto? Porque a superfície não é plana. Se eu não tenho a superfície plana, eu não posso usar a medição de longitude. Mas a única maneira de garantizar que a superfície é plana ou se não é plana é girando a imagem da maneira como eu girei agora, assim. E assim eu posso verificar exatamente que eu não estou fazendo a medição de maneira correta, está bem? Acá eu posso fazer assim, para verificar melhor. E se eu quero fazer a medição acá, por exemplo, só há uma maneira de fazer a medição. Qual? Eu tenho que cambiar. Eu não posso usar longitude,
eu vou ter que usar uma outra medição que se chama multisegmento. Então, eu vou pôr vários, eu vou fazer de maneira um pouquinho mais rápida acá, eu vou pôr várias retas, assim. Tá bem? E assim eu... um momento, por favor. Agora sim. E assim eu vou garantir que está correta. E mais uma vez, está correta. Agora sim, é possível verificar acá que a hora que eu estou fazendo a medição de maneira correta. E mira, eu estava medindo 17 milímetros, na verdade deveria estar medindo 20 milímetros. Sempre vamos ter um erro se não giramos a imagem para garantizar que a medição está correta. Por isso que é tão importante girar a imagem. Quando trabalhamos com a tecnologia estéreo, eu creio que é uma das tecnologias mais conhecidas, porque todos os equipos mais antigos trabalham com a tecnologia estéreo. As pontas de la sonda estereofônica proporcionam uma vista esquerda e direita. A computadora utiliza a geometria de triangulação para realizar a medição. É importante compreender que quando trabalhamos com a tecnologia estéreo, vamos ter sempre a pantalla dividida em dois, está bem? O primeiro ponto, uma desvantagem da tecnologia estéreo, se eu tenho, por exemplo, uma pantalla com 1000 pixels, quando eu trabalhar com a tecnologia estéreo, eu vou dividir a pantalla em dois, assim, e agora, sobre a mesma imagem, eu vou ter somente 500 pixels. Então, eu reduzi a resolução por la metade. Então, a tecnologia estéreo é boa? Sim, é boa, mas a primeira desvantagem é que a resolução se queda reduzida por la metade. A segunda grande desvantagem, qual é? Que não é possível girar a imagem. Se não é possível girar a imagem, mira, não é possível garantizar que os cursores estão posicionados da maneira correta. Se eu não tenho como fazer o giro da imagem, eu não posso garantizar que os cursores estão posicionados de maneira correta, está bem? Então, o primeiro ponto da tecnologia estéreo é esse. Não há como garantizar isso, que os pontos estão posicionados de maneira correta. Como funciona a tecnologia estéreo? A tecnologia estéreo, basicamente, como os olhos humanos trabalham como se tivéssemos direito ou esquerdo. E assim, vamos ter duas imagens na pantalla. Como? Temos uma lente como essa, que divide a imagem em dois, generando duas pantalhas igual. Na verdade, duas imagens igual na pantalla. E assim, vamos medir exatamente o número de pixels entre uma pantalla e a outra pantalla. Medindo o número de pixels entre as duas pantalhas, vamos saber exatamente qual a distância da sonda hasta o objeto, está bem? Então, acá eu tenho uma distância menor, acá eu tenho outra distância, acá eu tenho outra. É um exemplo. Quanto mais lejos eu tenho a indicação, maior a distância entre os dois pontos na pantalla do equipo. Sabendo exatamente a distância em pixels entre os dois pontos na pantalla do equipo, é possível usar um software, um algoritmo trigonométrico para fazer a medição de longitud, profundidade, de várias coisas. É importante compreender também, com a tecnologia estéreo é possível fazer medição 3D, sim, é possível, porque medimos longitud, medimos, por exemplo, profundidade, medimos em 3 R's, pero não é possível visualizar em 3D, não é possível girar a imagem. Então, uma coisa é medir em 3D, outra coisa é girar a imagem. Então, eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho como funciona a tecnologia estéreo. Acá eu tenho, por exemplo, um equipo com os pontos de um lado e outro lado da pantalla. O equipo vai medir exatamente a distância em pixels e vamos assim mapear toda a região e saber exatamente qual a longitud, a profundidade, todas as medições que
necesitamos. La otra técnica de medición que hay también es la técnica de medición por comparación. Es la técnica más antigua, yo creo, que hay, la medición por comparación. ¿Cómo funciona la medición por comparación? Generalmente vamos a tener una región con una medida conocida en la superficie a donde vamos a hacer la inspección, o vamos a poner una regla, alguna cosa junto con la sonda para hacer la medición. ¿Cuál es la grande desventaja en la medición por comparación? Que tiene que tener la sonda totalmente perpendicular a región a donde quieras hacer la medición. Si la sonda no se queda totalmente perpendicular, no hay cómo hacer la medición. La medición vai se quedar totalmente errada. Então, a grande desvantagem da técnica de comparação é que, quando usamos a técnica de comparação, temos que garantizar que a sonda está perpendicular e a maior de todas as desvantagens, não é possível girar a imagem. Porque não é possível girar a imagem, não há como garantizar que a medição está correta. E hoje temos uma nova tecnologia muito interessante que se chama tecnologia de medição estéreo, pero é diferente da medição de estéreo convencional. Se chama estéreo 3D. Quando trabalhamos com a medição estéreo, usamos exatamente os mesmos tips que temos na medição estéreo convencional. A diferença é que temos hoje uma eletrônica embarcada em los equipos muito poderosa, que é possível não processar solamente ponto a ponto, pero processar todos os pontos da pantalla e assim generar uma nuvem de pontos e assim nós podemos girar a imagem, está bem? Eu estou falando, por exemplo, de uma medição como essa que a gente vai mostrar agora para vocês. Por exemplo, se eu tenho um momento, por favor. Acá eu tenho um exemplo muito bom. Eu tenho um shroud, um case aqui. Eu tenho os blades que eu quero saber qual a distância de shroud, de case, hasta os blades. Generalmente, há várias maneiras de fazer uma medição como essa. A maneira mais errada de fazer uma medição como essa, qual é? A pior maneira de fazer uma medição como essa é usando longitud, trabalhando com longitud. Se eu trabalhar com longitud, eu vou fazer a medição assim, solamente um momento. Full image. Eu vou pôr um cursor acá e outro cursor acá, por exemplo. Eu vou tentar fazer a medição assim, sabe? Essa é a pior maneira de fazê-lo. Não há como fazer assim, é impossível fazer, porque não há como mirar se a posição do cursor está correta ou não. Eu posso tentar melhorar, mira, aí as pantalhas de zoom acá, eu posso tentar melhorar, está bem? Usando esta pantalha de zoom. Eu vou mostrar a pantalha de zoom acá para acá. Essa é a pantalha de zoom, está bem? Então, por que eu sei que a medição é estéreo? Porque eu tenho exatamente a mesma imagem em las duas. Na verdade, é solamente uma pantalha, mas a pantalha está dividida. Então, eu tenho as duas imagens exatamente igual. Conforme eu falei, a medição estéreo, qual é a grande desvantagem? Se eu tenho 1000 pixels em toda a pantalha, agora eu vou ter somente 500 pixels na pantalha. Ou seja, a resolução está dividida por 2. Então, está bem. Acá, a grande vantagem que temos em relação à técnica estéreo convencional é que eu posso, mira, eu posso girar a imagem, está bem? Acá, por exemplo, quando eu giro a imagem, mirem na pantalha, é possível verificar que a medição está totalmente errada. Está claro? Eu posso cambiar a posição acá, claro. Mira, para esta região. E agora está melhor. Pero não está boa. Ainda não está boa, está bem? Se eu quero fazer de maneira correta, como eu tenho que fazer uma medição como essa? Eu tenho que fazer de outra maneira, assim. Eu vou pôr um plano nesta região de shroud. 3 pontos, eu defino um plano. E agora eu tenho o cursor automaticamente posicionado na região do blade. A pergunta, está correta a medição? A resposta,
sempre a mesma. Não há como saber se está correta se eu não girar a imagem. Mira quando eu giro a imagem agora. Se agora sim é possível garantizar que a medição está correta. Eu posso pôr a imagem na pantalla completa e agora eu tenho como garantizar que está correta. Ou seja, eu tenho uma reta perpendicular ao plano do giral hasta o tip do blade, hasta a superfície do blade. E agora sim não é como errar. Mira, 1.55, eu havia medido 6 milímetros mais ou menos. Eu não hablo de 10, 20 ou 30% de erro. Estamos falando sempre de erros de 50, 100, 200% a vezes, está bem? Então, é importante compreender isso. A medição estéreo não garantiza que vamos ter precisão e exatitud. Pero a medição estéreo 3D, sim. Com a medição estéreo 3D é possível garantizar que temos precisão e exatitud. ¿Por quê? Porque giramos a imagem. Se não giramos a imagem, se não temos a nuvem de pontos, não temos precisão, tampouco exatitud. Então, não é como garantizar que a medição está correta. Sempre tem um resultado, mas nunca se sabe se está correta ou não. E a medição estéreo 3D, é possível garantizar que vamos ter precisão e exatitud. A última tecnologia de medição que eu vou falar hoje é sobre a tecnologia de medição 3D Phase Measurement. Se eu perguntar, eu vou fazer um intervalo, vamos parar um break, a hora de 5 minutos para perguntas hasta ahora. ¿Alguna pregunta, Alejandro? ¿Quieres alguna No, duda? sí, no, él recién estaba escribiendo nuevamente, pero las preguntas técnicas que no aparecieron en el chat todavía. Así que abro el micrófono para ver si hay alguna pregunta adicional, a ver, de la gente, de la audiencia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, en la parte de la vista estéreo no hay cómo girarla, ¿no? Pero estas últimas mediciones, al menos hay que hacerlas con unos 3 puntos para poder llevarlo al plano y tener una mejor precisión en la toma de la medida. Sí, la parte, yo voy a mirar en la pantalla nuevamente. Hay dos tipos de... Gracias por la pregunta. Creo que es una duda que muchas personas tienen también. Hay dos técnicas distintas. Una se llama técnica de medición estéreo, que los equipos, la mayoría de los equipos trabajan con la técnica de medición estéreo. No es posible girar la imagen. Y la otra técnica de medición que yo hablé ahora es estéreo 3D. Então, uma se chama estéreo, outra se chama estéreo 3D. Quando trabalhamos com a medição estéreo, não é possível girar a imagem. Quando trabalhamos com a medição estéreo 3D, é possível girar a imagem. E mira, eu não necessito de 3 pontos para girar a imagem. Eu vou um exemplo por acá. Se eu quero fazer a medição, por exemplo, de longitude entre 2 pontos, eu posso fazer, por exemplo, esse ponto e esse ponto. Eu estou fazendo a medição de longitude, eu tenho acá, por exemplo, 4 milímetros. Solamente com 2 pontos. É possível verificar a câmera? Eu vou girar a imagem. Está bem? Está mirando a pantalla ou não? Sí, sí, se ve claro. Está bem. Eu estou girando a imagem. Solamente com 2 pontos eu posso verificar que a imagem não está boa, que eu não tenho uma medição correta. Por quê? Porque eu girei a imagem. Se eu não posso girar a imagem, não é possível garantizar que a medição está correta. Não sei se quedou claro para você. Sí, está claro. Wagner, viene la pregunta, continúa con esto, ¿no? Es decir, pregunta Israel, es decir que los boroscopios anteriores a este, la mayoría de las veces dan mediciones erróneas. ¿De quién es la pregunta? Israel Narváez. Israel, gracias por la pregunta, porque la pregunta es la misma que yo estuve en una reunión con una empresa de aviación y me preguntaron exactamente la misma cosa.
La respuesta es que no es posible garantizar que las mediciones son erróneas, pero no es posible garantizar que las mediciones están correctas. Eso que es el grande problema. Se não há como girar a imagem, não há como garantizar que a medição está correta. Sempre vai se quedar em dúvida se está correta ou se não está correta. O grande problema é que quando o inspetor se queda em dúvida, o inspetor rechaça a medição. Está claro ou não? Está bem, vamos adelante. Alejandro, pode encerrar o micrófono, por favor? Un momento, Alejandro. Sí, ahí estoy. Ahora va. Ahí. Hay otras preguntas en el chat. Vayamos a eso primero, Wagner. Bueno, si funciona bajo agua. Sí, solamente la sonda, no el equipo, no. O sea, la óptica, sí. Las leyes ópticas son distintas bajo el agua, por supuesto. Sí, no, las mismas. Sí. Es posible. Bueno, y después John pregunta, cuando hablamos del ángulo de la lente se refiere, por ejemplo, a las de cámaras que tienen efecto pescado, ojo de pescado de 120 grados. Un momento, no, yo no comprendí, Leandro, ¿puedes repetir? Cuando hablamos de ángulo de la lente se refiere a ver, si puedes explicar el tema del ángulo de visión de la lente, creo que esa es la duda, ¿no? O sea, ¿cuál es el campo visual? Sí, cuando yo hablo sobre el campo visual, yo estoy hablando, por ejemplo, imagina que yo tengo un ángulo de 30 grados. Es como si yo tengo que girar mis ojos, por ejemplo, están con un ángulo solamente de 30 grados. Es la abertura de campo de visualización. O sea, yo no voy a mirar las cosas que están a la derecha o a la izquierda. Si yo tengo un ángulo más abierto, yo voy, por ejemplo, una cámara con una lente gran angular. Va a tener un ángulo, por ejemplo, de 180 grados. Va a mirar todo, ¿está bien? Si yo tengo un ángulo muy cerrado, yo voy a necesitar movimentar más la sonda y eso nosotros vamos a tener un POD menor. ¿Por qué? Porque el ángulo es menor. Entonces, cuanto mayor el ángulo, mejor la probabilidad de detección. Por eso, si usted tiene un equipo que trabaja, por ejemplo, usted tiene un equipo que las lentes de medición trabajan con 50, 60, 70 grados. Para hacer la detección no va a poder hacer con la lente de medición. Va a tener que usar una otra lente. Cuando encontrar la facha, va a tener que sacar la sonda, cambiar la lente y poner nuevamente. Ese es el grande problema que hay hoy con los equipos disponibles. Y ahora yo voy a hablar sobre la tecnología, no estéreo, 3D Phase Measurement. La tecnología 3D Phase Measurement. Última pregunta antes de que pasemos a la técnica de medición y ya cerramos todos los micrófonos, Wagner, es si el equipo soporta radiación. Sí, hay sondas específicas para radiación, ¿está bien? Si quieres podemos enviar un material específico, pero es posible trabajar con radiación. Adelante, claro. Entonces, por favor. Sí, gracias. Entonces, cuando trabajamos con las técnicas de medición 3D Phase Measurement, es un poquito diferente de la tecnología estéreo. Entonces, la tecnología estéreo, la desventaja que tiene, no puede girar la imagen. La tecnología estéreo 3D gira la imagen, es posible garantizar que vamos a tener precisión, exactitud, pero la resolución no es tan buena y tiene que cambiar la lente, el tip. ¿Por qué? Cuando está haciendo la detección no puede usar el mismo tip que cuando va a hacer la medición. ¿Por qué? Porque el ángulo de campo de visión del tip estéreo es pequeño, ¿está bien? Entonces tiene que cambiar. La grande ventaja de la técnica de medición 3D Phase Measurement es que la técnica de medición 3D Phase Measurement hace un mapeo de la superficie que vamos a hacer la inspección usando padrões luminosos, porque los tips, las lentes, conforme pueden verificar en la pantalla, son lentes que tienen LEDs acá, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a tener dos arrays de LEDs
Los LEDs vão generar padrões luminosos sobre a superfície que estamos fazendo a medição. Com esses padrões luminosos, nós vamos mapear toda a superfície e vamos fazer as medições usando os padrões luminosos. Qual a grande vantagem? Que os tips 3D Phase Measurement não necessitam dividir a pantalla. Ou seja, quando eu trabalho com a tecnologia 3D Phase Measurement, eu tenho solamente uma pantalla, ou seja, eu tenho a resolução muito melhor. O campo de visualização de los tips 3D Phase Measurement trabalham com 105, 110 graus. Ou seja, eu não necessito cambiar os tips. Quando eu estou procurando as faixas na fase de detecção, eu posso fazer com os mesmos tips que eu vou fazer a medição. Então, eu posso reduzir os custos como? Reduzindo o tempo de inspeção. E vou ter melhor precisão, resolução e exatitude. Por quê? Porque eu tenho a pantalla completa, eu não necessito cambiar os tips e eu tenho um ângulo de visualização muito maior e melhor também. Como hacemos isso? Assim. Mira na pantalla agora. Mapear así, ¿está bien? Wagner, si puedes ir haciendo esto un poco más lento, mucha gente tiene problemas para cargar la imagen. Gracias. ¿Está bien? Vamos mapearla exatamente como estoy mirando en la pantalla ahora. Y así mapeamos toda la región, generamos los padrones luminosos. Assim. E agora sim, generamos uma imagem somente com os padrões luminosos, conforme está na pantalla agora. Quando generamos a imagem com os padrões luminosos, podemos fazer todas as medições, garantizando resolução, precisão e exatitude também. Então, por exemplo, vamos começar fazendo medições agora. Se eu quero fazer uma medição de longitude, por exemplo, eu vou abrir novamente. Eu tenho acá a medição de longitude. Vamos elegir uma imagem para fazer a medição de longitude. Vamos a ver uma imagem como essa, por exemplo. Mais um momento, por favor. Então, acá, eu quero, por exemplo, fazer a medição de longitude. A medição de longitude é muito simples, tá bem? Eu tenho solamente que vir acá, Add Measurement. Mira, é importante compreender. A pantalla que vocês estão mirando agora é exatamente a pantalla do equipo, está bem? Eu estou solamente usando um software que tem a pantalla do equipo. Quando trabalhamos com Mentor IQ, a pantalla é exatamente a mesma que estamos mirando agora, está bem? Eu tenho que vir acá, longitude. Eu posso trabalhar com a pantalla dividida ou não. Então, acá, por exemplo, eu posso pôr 2 pontos para verificar a distância entre 2 pontos. Então, acá, eu vou tentar. Eu posso trabalhar com a pantalla assim, entre esse ponto, por exemplo, e esse ponto. Eu tenho 8,78 milímetros. Pero, novamente, é importante sempre girar a imagem para verificar se a medida, se a medição está correta. Acá, quando eu giro a imagem, mira, é possível verificar que a medição está correta. Por quê? A superfície é plana. Agora, por exemplo, se eu tivesse um ponto nesta região acá, quando eu girar a imagem, eu posso verificar que não está correto, está claro? Por isso é tão importante girar a imagem. E a grande vantagem também dessa solução é que é possível cambiar a posição do cursor em la nuvem de pontos. E agora sim, eu posso verificar que está correto. Então, a medição de longitude é muito simples. Eu posso também
ter a pantalla dividida assim. E assim eu posso mirar as duas pantallas. A pantalla 3D e a pantalla 2D. ¿Está bien? La medición de longitud es muy simple, no hay mucho que hablar sobre la medición de longitud. Vamos para la próxima medición. La medición de multisegmento. Yo ya hablé sobre la medición de multisegmento, pero yo voy a mostrar nuevamente para ustedes. La medición de multisegmento es exactamente esa. Un momento. Acá. La medición de multisegmento, yo puedo usar la medición de multisegmento, por ejemplo, para evaluar una grieta, una otra indicación donde hay una superficie que no es totalmente plana. Entonces, si yo quiero hacer una medición acá, yo no puedo usar la medición de longitud. Si yo usar la medición de longitud acá, yo no voy a tener la medición correta. Está claro? Conforme eu mostrei para vocês. Por quê? Porque a superfície não é plana. Então, quando eu giro a imagem, conforme eu mostrei para vocês, eu posso verificar que a superfície não é plana. Eu vou ter que reiniciar novamente a computadora, porque quando eu compartilho a pantalla, eu sempre tenho esse problema. Solamente um momento. Tentar novamente. Então, agora sim. Se eu fizer a medição de longitud, quando eu girar a imagem, é possível verificar que a superfície não é plana, conforme eu falei, e assim não é possível fazer a medição. Então, eu tenho que usar a medição de multisegmento, que é uma medição como essa. Eu posso trabalhar com vários pontos. E assim, eu vou garantizar que a medição está correta. Mira, 16 e agora 20. Então, quando eu trabalho com multisegmento, eu tenho a medição correta. Se eu quero cambiar a medição, tenho somente que clicar sobre a medição, está bem? Eu posso também ter as duas na pantalla, assim, somente ponendo em Full Image. Agora eu tenho as duas na pantalla. Mira, se eu girar, eu posso mirar uma e a outra também. Eu posso mirar as duas na pantalla. Então, multisegmento para grietas, para superfícies onde não há, onde eu não tenho uma superfície plana. A outra medição é a medição de profundidade. Então, por exemplo, se nós temos um dano, uma corrosão, alguma coisa como isso, eu quero saber a profundidade do dano. Um momento para carregar a pantalla. Sim, agora sim. Então, acá, por exemplo, eu tenho um dano, me parece uma corrosão. Eu quero saber qual a profundidade que eu tenho. Como hacemos? Eu vou clicar em Add Measurement, profundidade, e eu vou pôr 3 pontos. 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. Está bem? E agora eu tenho a medição de profundidade dessa região. Por que está negativo? Menos 5, menos 8, menos 7,88. É importante compreender como eu posso garantizar que eu estou pondo o cursor na região onde eu tenho a maior profundidade. Há solamente uma maneira de garantizar como? Girando a imagem. Está bem? E agora sim, quando eu giro a imagem, é possível verificar que o cursor não está posicionado em las regiões onde eu tenho maior profundidade. Eu posso também acender um mapa de profundidade. E agora sim, eu posso verificar que não está em ponto
más profundo. ¿A dónde es el punto más profundo? El punto más profundo es este punto acá. Pero yo estoy con cursor ¿a dónde? Yo estoy con cursor acá, ¿está bien? Entonces yo tengo que cambiar el cursor de este punto para este punto. ¿Está claro? Y vamos a intentar hacerlo. Yo puedo intentar cambiar acá. Ahora sí. Mira, ahora yo estoy con cursor en la región a donde yo tengo la mayor profundidad. Entonces es muy simple hacer la medición. Nuevamente, no necesita de inspector entrenado, bien entrenado. Es muy simple porque puede mirar exatamente en 3D. Y cuando yo hablo en 3D, no estoy hablando en medición 3D, pero en visualización 3D. Isso se llama visualização 3D, está bem? O que vocês estão mirando agora na pantalla é a imagem girando e assim nós podemos garantizar que os pontos estão todos, os cursores estão posicionados de maneira correta. Se não é como girar a imagem, não é como garantizar que os pontos estão posicionados de maneira correta. Está bem? Eu vou mostrar agora uma outra medição que é muito interessante, que eu tenho que usar a medição de profundidade também para os que trabalham com regeneração de energia, com aviação. É uma medição muito interessante. A medição de... Um momento. Essa medição, por exemplo. Acá, por exemplo, eu quero fazer a medição. Eu tenho a imagem como essa. Eu tenho um blade, eu tenho um missing tip material. E eu quero saber a área que eu tenho acá, está bem? Que área que eu quero medir? Eu quero saber a medição desta área acá. Está bem? Há várias maneiras de fazer a medição desta área. Eu vou começar fazendo da maneira mais errada possível, que é a medição de área. Mira, como hacemos a medição de área? Assim. Um ponto. 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos, tá bem? Dono. Essa é a maneira mais errada que é como fazer a medição de área. Por quê? Porque não é como garantizar que os cursores estão posicionados na posição correta. Quando eu girar a imagem, mira quando eu giro a imagem. Eu tenho a superfície do blade nessa região, arriba. A superfície está acá, do blade, mas eu estou fazendo a medição nessa região. Está totalmente errada a medição, está bem? Por quê? Porque eu não tenho como garantizar que todos os pontos estão exatamente no mesmo plano do blade. Eu tenho que garantizar que esses pontos estão exatamente no mesmo plano do blade. Se eu não garantizar que os pontos estão no mesmo plano, não há como garantizar que a medição está correta. E como eu posso garantizar que os pontos estão exatamente no mesmo plano? Eu tenho um recurso acá que se chama Plan de Medição, ou Measurement Plan. Eu posso pôr 3 pontos na superfície do blade para definir um plano. 2 pontos e 3 pontos. Vamos tentar com a imagem full. E 3 pontos. Agora, mira, aonde está verde, eu tenho um plano. E mira agora. Eu estava medindo 20 milímetros. Na verdade, a medição mais correta é 6 e algumas coisas. Pero agora eu tenho que movimentar os cursores para pôr na posição correta. Mira, eu tenho que fazer com que as linhas, esta linha e esta linha, se quedem exatamente nesta posição e nesta posição, para garantizar que a medição está correta. Então, eu posso usar assim, eu posso usar a ferramenta de zoom, tá bem? Assim,
Listo. Ahora sí, 5.98. Y yo tengo acá la medición de los catetos también, dos. Yo tengo 3 milímetros y yo tengo 1.92 milímetros. La pregunta, ¿está correcta la medición? No hay como saber si está correcta. Solamente una manera para saber si está correcta. Girando la imagen. Mira, cuando yo giro la imagen ahora, mira como está exatamente sobre o mesmo plano do blade. Então, agora é como garantizar que a medição está correta. E por isso, se eu não tenho como girar a imagem, não há como ter exatitude, um pouco precisão. Solamente quando eu giro a imagem que é possível. E acá, se eu não tenho uma ferramenta de plan, measurement plan como essa também, se queda muito difícil garantizar que a medição está correta. Então, a medição de área, nós outros miramos agora, e eu vou mostrar também a medição de profundidade para fazer a medição de gap ou de clearance, quando temos um blade. Então, como esse. Então, eu posso pôr 3 pontos nessa região para definir um plano. Vou fazer com a imagem full. Eu vou pôr 3 pontos, e agora sim. Eu tenho 3 pontos, eu quero saber a distância entre este plano que eu tenho acá, este plano, está bem? E o blade. Temos 1.25 milímetros. E a pergunta, está correta? Não sei se está correta. Eu vou girar novamente a imagem. Mira quando eu girar a imagem. Agora sim. Girei a imagem. Agora é possível verificar que a medição está correta. Está bem? Eu estou fazendo a medição exatamente nesta região acá. A distância entre este plano e este ponto. 1.25, eu tenho as duas medições acá. Eu poderia também fazer mais uma medição acá. Eu posso fazer várias medições. Eu quero saber, por exemplo, a distância entre este ponto e este plano. Vamos verificar se é como ser 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Agora, mira, há muitas. Eu vou ter que borrar algumas coisas acá. Agora sim, vamos tentar novamente. Eu vou ter que borrar. Assim novamente. Um momento. Add measurement. Mira, eu quero mostrar para vocês a medição de. Um momento. Borrar. Mais um momento. Não. Agora sim. Eu vou pôr 3 pontos acá. 2, 3. Vou pôr um quarto ponto acá. Mira, não há diferença entre este plano e este plano. É muito interessante, porque estão exatamente em mesmo plano. Mas quando eu miro por acá, não é possível. Eu tenho a impressão que há uma diferença entre os dois planos, mas não há. Está bem? É muito importante isso. Eu posso ligar o mapa de profundidade e agora sim. Mira, eu não tenho diferença entre os dois planos. Eu vou girar assim para se quedar mais claro. Todos estão exatamente no mesmo ponto, no mesmo plano. Então, é uma outra medição. Há uma outra medição que é muito interessante também, que se chama perfil de profundidade. Como trabalhamos com perfil de profundidade? Por exemplo, se eu tenho uma faixa como essa, vamos mirar a faixa, como esta faixa, e eu quero saber exatamente qual a geometria desse dano. Se eu quero saber a geometria, eu posso trabalhar com uma medição que se chama Area Deep Profile. Eu posso pôr um ponto acá, um outro ponto acá. Está bem? Eu tenho uma reta, uma linha. Eu vou pôr um outro ponto acá. E agora eu tenho exatamente a maior profundidade entre as duas linhas. Eu posso girar a imagem acá para verificar se está correto. Eu posso pôr um mapa de profundidade para verificar que está correto, está bem? E eu posso também mirar o perfil de profundidade. Como? Assim. Mira. Eu tenho
el perfil de profundidad. Yo puedo hacer una medición punto a punto. Yo puedo, por ejemplo, exportar los datos para hacer un análisis de mecánica de la fractura, por ejemplo, o alguna cosa como esa. Entonces, es una herramienta muy poderosa también. Vamos para la próxima. Então, basicamente, esses são os tipos de medições que nós podemos fazer. Os erros mais frequentes que temos é como elegir a técnica correta para fazer a medição. Então, por exemplo, se eu tenho um pequeno movimento da peça, eu não posso usar a tecnologia 3D Phase Measurement. Eu tenho que usar a tecnologia 3D estéreo. Se eu não conheço a técnica, por exemplo, a tecnologia 3D estéreo é uma tecnologia com uma resolução pior que a tecnologia 3D Phase Measurement. Evaluação dos índices de qualidade. Quando trabalhamos com os equipos, sempre vamos ter na pantalla uma indicação se temos uma imagem boa ou não. E temos que saber como evaluar. Quando nós vendemos as soluções, hacemos um treinamento onde ensinamos exatamente como evaluar os índices de qualidade de maneira adequada. O mais importante, se não tiver a visualização 3D, não há como fazer a medição de maneira correta. Também sempre vai ser a medição, vai ter um resultado, mas não vai garantizar que está correto ou não. Então, eu vou mostrar mais uma medição para vocês, como esta, por exemplo. Acá eu tenho um exemplo de um dente, por exemplo. Poderia ser um nick também. Quando queremos fazer esse tipo de medição, como hacemos? Hacemos assim. Eu tenho que pôr um ponto nesta região e traçar uma linha, assim mais ou menos. E agora eu quero saber a profundidade. Eu vou pôr um outro ponto acá e listo. Eu tenho a profundidade, 2.04, e a distância entre os dois pontos, 11.94. Essa medição se chama point to line. Está correta? Quando eu giro a imagem, mira o que passa. Não, não está correta. Há um ponto que está fora. Então, novamente, se eu não tiver a possibilidade de girar a imagem, eu não tenho como garantizar que a medição está correta. Acá, por exemplo, se eu posso usar o recurso de Measurement Plane, eu posso pôr 3 pontos acá para garantizar que os 3 pontos vão se quedar no mesmo plano. E agora sim, 1.25. Quando eu giro a imagem agora, mira a diferença. Sim, agora há como garantizar que a medição está correta. Então, se não há como visualizar em 3D, não há como garantizar que está correta. E pior, nós temos clientes, não vários, mas alguns que têm o equipo com visualização 3D, mas não sabem como usar, como utilizar. E também não há como garantizar que a medição está correta. E por último, garantizar que os cursores estão posicionados de maneira correta, somente usando a visualização 3D para garantizar que estão posicionados de maneira correta, sabia? E basicamente é isso que nós tínhamos para falar com vocês hoje. Vamos abrir agora os micrófonos para perguntas. E podem ser todas as perguntas que tiverem. Agora temos mais 10, 13 minutos para perguntas. Alejandro, ¿podría leer? Sí, no, primero Wagner, una que está escrita acá en el chat que quedó sin contestar, es para superficies del interior de un tubo de intercambiador. ¿Se puede utilizar la misma técnica? Superficie del interior de un En el tubo interior, para la superficie interior de un tubo de intercambiador de calor, ¿se puede utilizar la misma técnica de medición? Sí, claro que sí. Eu tenho um exemplo acá, claro, não é exatamente um tubo de intercambiador de calor, mas um outro exemplo muito bueno, solamente para exemplificar. Mire na pantalla, vamos. Por exemplo, se eu quero fazer a medição do diâmetro de uma tuberia como essa, poderia fazer a medição também de uma faixa, alguma coisa assim.
Pero vamos a empezar intentando hacer la medición de diámetros. También yo podría intentar hacer con longitud, así más o menos, ¿está bien? Pero mira, cuando yo giro la imagen, yo puedo verificar que no está bien. ¿Por qué? No está bien porque yo tengo que medir el diámetro y no hay como garantizar que los cursores están perpendiculares a la superficie, no hay como hacer de esa manera. Entonces yo puedo hacer de una otra manera, usando la técnica de profundidad. Yo puedo poner un plano, por ejemplo, así, y ahora sí. Yo tengo un plano que es tangente a la superficie y yo garantizo que yo voy a tener una línea perpendicular al plano y va a se quedar con 90 grados en la otra extremidad de la superficie. Ahora, cuando yo giro la imagen acá, mira. Ahora sí, yo voy a girar más un poco. Ahora es posible garantizar que está correcto, ¿está bien? Y sí, la respuesta, claro, podemos usar la misma técnica para hacer la medición de intercambiadores de calor. Tenemos equipos vendidos para eso también. Adelante. Bueno, voy a abrir entonces los micrófonos si hay alguna pregunta que quieran hacer ahora en vivo. ¿Qué tal? Hola, ¿tu nombre? Hola, ¿cómo? Sí, Ariel es mi nombre. ¿Sabes que quería hacerte una pregunta? Con respecto a la figura que estamos viendo ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un tubito que tiene una pintura epoxi como recubrimiento por dentro y por lo general las pinturas son muy brillosas? Y quisiera ver blistering o algún tipo de burbuja, digamos, en una profundidad. ¿Cómo afecta el brillo a la camarita? Gracias por la pregunta. Claro, cuando tiene mucho brillo, no sé cómo hablar exactamente, tiene que conocer un poquito mejor la técnica. Entonces, si trabaja con la técnica estéreo, puede tener un poquito de problema, va a tener que cambiar el ángulo no ángulo del tip, pero el ángulo de la sonda en relación a la superficie que está haciendo la inspección. Porque si hay mucho brillo, si bien que el equipo tiene un control de brillo, el equipo tiene un feixe de luz pulsado que detecta exactamente si hay mucho brillo o no. Entonces reduce la intensidad de luminosidad de la luz para mejorar el resultado de la medición. Pero hay cómo hacer, pero tiene siempre que cambiar la posición de la sonda para reducir al máximo posible el brillo para hacer la medición. A veces se trabaja con la tecnología 3D Phase Measurement, no hay tanto problema como con la tecnología estéreo. Porque los patrones luminosos a veces trabajan mejor un poquito, con brillo a veces. Pero tiene que testar. ¿Cuál es el diámetro que está hablando? Muchas gracias. Yo estaba hablando de un diámetro de como muy chico, 2 pulgadas, 3 octavos y bueno, y un poco más grandes también, porque hay un problema. Yo tengo no hay un problema, hay cómo hacer. Okay. ¿Y la profundidad de la tripa o de la cámara, creo que lo leí por ahí, no recuerdo si eran casi 1 metro? No, hay más, hay de 2, 3, 4,5, 6, 10 metros. Tenemos hasta 30 metros. Ok, ¿y esto puede resistir este material orgánico? ¿Cómo? ¿Se puede resistir, por ejemplo, en un medio, de material orgánico, qué sé yo, por ejemplo, en nafta o en queroseno, si yo lo sumerjo esto? Sí, para hacer la inspección no hay problema, pero después tiene que limpiar. Ok. Gracias. Perfecto. Gracias, ¿Más alguna pregunta? Mira, Alejandro va a dar un premio para la mejor pregunta. No, hay más preguntas, están escribiendo en el chat, si quieres las leo, ¿no? En longitudes de sonda tan grandes como 30 metros, ¿la sensibilidad de la cámara es la misma? Sí, es la misma, claro. No hay diferencia. Lo que pasa es que para sondas de 30 metros son aplicaciones muy específicas porque tiene que trabajar con aire comprimido para
articular la sonda, entonces tiene que... No hay la posibilidad, por ejemplo, de una sonda de 6.1 milímetros con 30 metros. Va a tener que trabajar con 10, a veces un poquito más. El audio está abierto para más preguntas, por favor. A ver, sí, buen día, yo soy Marcos. ¿Me Hola escuchan? Marcos, ¿cómo le va? Le quiero preguntar, yo tendría que medir distorsiones entre placas que pueden estar entre más o menos 2 milímetros de separación, placas largas de un combustible nuclear. Em, ¿Cuál es, digamos, el diámetro más chico que puedo tener en una sonda? 3.9. Oi, 9 milímetros. sí, Gracias. gracias. No entiendo. Buenos días. Habla Oscar. Hola, ¿cómo le va? Una consulta. Hay veces, o sea, tenemos puntos muy críticos donde hay que, digamos, un cierto contingente de vaporización. Y llega un momento que los lentes, por ejemplo, se nublan, ¿eh? Entonces hay que estar sacando para estarlo limpiando y bueno, y viceversa. ¿Cómo se comporta este equipo con respecto a estos tipos, ¿no?, de eventos críticos? Alejandro, ¿puede me ayudar, por favor? No, que, a ver, la pregunta tiene que ver si las puntas que se utilizan aquí tienen un comportamiento distinto cuando se opacan o se nublan debido a condensación de agua, ¿puede ser la pregunta? O debido a qué razón? Sí, cualquier tipo de vaporización, puede ser de agua o de repente de algún efecto que digamos de efecto de aceite que esté pasando por ahí y te genera una cierta vaporización. O sea, cómo se comporta el equipo, ¿no? Porque cuando se nubla no se ve nada y entonces la resolución ya no es, digamos, tan perfecta. Entonces hay que estar sacando, que digamos, los lentes del boroscopio para estarlo limpiando y haciendo, que digamos, maravillas, ¿no? O sea, cómo se comporta este equipo, ¿no?, en la cual estamos llevando la capacitación. Sí, claro, Gracias. gracias por la pregunta. Mira, es un ensayo visual. Se não é como virar, não é como fazer a medição. Então, se está com surra, alguma coisa na punta, não é como fazer a medição. Pero há soluções. Nós, por exemplo, tivemos um cliente que necessitava fazer as medições onde havia uma superfície muito surra com azeite, com as coisas assim. Então, desenvolvemos não uma sonda, pelo uma solução com ar comprimido também, que liberava ar comprimido para limpar a sonda, limpar a lente, na verdade. Me compreende? Ujú. Então pode ser alguma coisa como essa também. Ok, ok. Entendido. Gracias. Gracias. Cristian pregunta si quisiera medir la profundidad de una fisura en una tubería, ¿sería factible con esta técnica? A profundidade de uma fissura é muito difícil fazer a medição porque não é possível mirar a profundidade da fissura. É bom compreender sempre, é um ensaio visual. Se não há como mirar, não há como medir. Está Se claro. há como mirar a fissura, sim, é possível medir. Se não há como mirar, não há como medir. Então está bem, Alejandro. Eu creio que está bem. Sí. Me gostaria de agradecer a todos por participarem de la llamada. Se tiver alguma dúvida, podem falar com Alejandro, enviar as perguntas. Alejandro pode enviar para mim também. E se querem, pode pegar meu telefone com Alejandro para qualquer dúvida. Está bem? Graças a todos. Gracias, Wagner. Y continuando con el tema de ya finalizando este webinar, las consultas me las pueden enviar perfectamente a mí o a los representantes de cada país. Y los certificados, ya quedó claro, lo tienen que solicitar por mail y la grabación va a estar en YouTube en los próximos días. De mi parte, nada más que agradecerles. Muchas gracias. Que tengan buen día. Pues igualmente. Gracias.